Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para dar continuidade às nossas aulas de estudo do modernismo, que é um dos períodos mais importantes ou mais revolucionários da literatura brasileira e também um dos preferidos das provas do Enem. Então, eu vou começar compartilhando a tela. Semana passada, vocês viram com a Lari a Semana de Arte Moderna e hoje nós vamos ver a primeira fase do modernismo. Quando eu falo em primeira, né, são 3 fases, primeira, segunda e terceira fase, isso é mais como um recurso didático, digamos assim, de momentos do modernismo, mas isso não quer dizer que os autores lá da primeira fase não continuaram produzindo nas demais, certo? Eu trago então aqui para iniciar o quadro Abapuru, da Tarsila do Amaral. Esse quadro ele é muito representativo porque ele vai servir de inspiração para um dos principais manifestos do modernismo, que é o Manifesto Antropófago. E Abapuru é a união de vocábulos em tupi que quer dizer, né, o homem que come homens. Então, essa menção à própria antropofagia mesmo. Então, como introdução aqui, a gente vai ter a Semana de Arte Moderna como um marco simbólico do modernismo. O que quer dizer? Ela vai ser pensada para causar esse efeito de ruptura, de novidade. Então, embora seja um evento de apenas 3 dias, o que os modernistas fizeram foi trazer para o Teatro Municipal de São Paulo, um espaço super tradicional, todas as suas manifestações artísticas com esse ímpeto de novidade, de mudança, né? Então, a gente vai ter essa semana, ela vai servir para declarar o rompimento com o tradicionalismo cultural associado aos movimentos artísticos anteriores, os quais esses artistas, né, viam como algo retrógrado, conservador e que devia ser deixado para trás. Então, há uma defesa de um novo ponto de vista estético e compromisso com a independência cultural do país. É importante falar que a Semana de Arte Moderna e o modernismo, ele se manifestou em diferentes linguagens, né? Então, nós tivemos artes plásticas, tivemos a música, tivemos a literatura. Então, são várias manifestações artísticas, várias linguagens dando conta dessa novidade, vamos dizer assim. Qual era o contexto histórico do Brasil naquele momento? Bom, havia uma inconformidade geral com o funcionamento da República naquele momento, né, que era a chamada República Velha, porque ela era governada pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais. Lembra aquilo da República Café com Leite? É isso aqui. Então, havia uma grande insatisfação por parte de algumas camadas da sociedade. Em relação à classe média, quem representava essa insatisfação foi o tenentismo, né? O que é isso? Foi um movimento político-militar que culminou com a rebelião de jovens de baixa patente do exército em diferentes momentos, né, para demonstrar essa insatisfação com a república oligárquica. Para representar as massas, né, o operariado, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Então, a gente vai vendo que vão surgindo representações para toda essa insatisfação, que vai culminar com o quê? Vai culminar com a Revolução de 30 e a levada de Getúlio Vargas ao poder. Então, características dessa primeira fase, que também é chamada fase heróica. Nós temos experimentalismo, rompimento com velhas fórmulas. Se eu tivesse que escolher uma palavra que acho que seria rompimento,
uma busca pela originalidade, liberdade formal, então, verso livre, inovações nas pinturas, uma exploração do cotidiano, um nacionalismo que, na maioria das vezes, principalmente nesses modernistas mais engajados no movimento, um nacionalismo crítico, certo? Que vai olhar para o contexto nacional, vai propor uma arte brasileira, mas vai buscar compreender as problemáticas desse espaço. Presença de paródia e humor muito forte. A gente vai ver que o Oswald de Andrade era um grande gozador, digamos assim. Propagação de novas ideias. Então, o modernismo veio para propor a novidade. E como autores aqui, nós temos 3 principais: Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Também existiram 2 revistas muito importantes nesse momento, que foram a Claxon e a Revista. Então, foram veículos de publicação dessa nova literatura, tá? Depois, posteriormente, até foi fundada a Revista Antropófaga, do Oswald de Andrade. Nós temos alguns manifestos muito importantes nesse contexto. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, em 1924, que vai puxar já para esse lado do nacional. O Manifesto Nhenguçu Verde e Amarelo, de 29, que vai ser proposto pelo Grupo Verde e Amarelo, que é opositor ao Pau-Brasil. Manifesto Regionalista, surgido num congresso já de literatura regionalista, em que se pensaram essas divisões mesmo regionais num país tão grande, né? E depois, nas outras fases do modernismo, regionalismo vai ter uma voz relevante. E, por último, mas não menos importante, o Manifesto Antropófago, certo? Então, como eu disse, ali a gente tem uma imagem, né, do manifesto. Esse manifesto, ele foi o mais radical dos manifestos, porque ele, sim, pregava para o olhar para a sua nacionalidade e daí produzir a arte, mas ele propunha algo mais radical, assim, né? No sentido de mudança e de consciência do seu lugar no espaço e do seu lugar social no seu contexto brasileiro, tá? Então, aqui algumas frases que a gente tem lá do manifesto. O que é antropofagia mesmo? Antropofagia é o hábito, né? Não vou dizer um hábito, mas é um ser humano comer outro, mas é diferente do canibalismo, porque o canibalismo seria comer para alimentar-se, e a antropofagia seria devorar o outro, devorar o seu semelhante em um ritual coberto de significações. Então, vai ter lá o mito dos Tupinambá, né, de que eles comiam os outros para adquirir aquela sabedoria ou para se afirmar, enfim. Tem esse sentido, tá? Então, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. To be or not to be? That's the question. Olha aqui um joguete com Hamlet, né? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. A gente vai ver um comentário muito forte contra esse processo colonizador violento no contexto da América Latina, tá? O papel que figuras como Padre Anchieta e como a catequese desempenhou um papel opressor no nosso contexto, e Oswald vai dizer que, na verdade, parece que nós fomos catequizados, mas não fomos não, certo? A gente só supostamente engoliu aquilo. Então, o que se propõe aqui é
que essa cultura de fora não é que ela deva ser negada, mas ela não pode simplesmente reverberar aqui e ser reproduzida. Então, é preciso que essa característica, essas correntes, essas influências estrangeiras, elas sejam deglutinadas e venham para o nosso contexto, né, tornando-se algo explorável, algo que tenha a ver com a nossa sociedade. Seria uma apropriação, certo? Não é simplesmente reproduzir o que está lá fora, e sim dar uma voz nacional para isso. Ainda, o que se propõe aqui é um retorno ao primitivismo. Então, o Oswald vai fazer toda essa relação com os povos primitivos, né? Os africanos e os povos originários brasileiros, que são o que ele vê como o povo, né, brasileiro sui generis, vamos dizer assim. Talvez um dos principais, ou dois, né, dos principais representantes do Manifesto Antropófago seja Cobra Norato, né, que é um poema épico do Raul Bop, até um escritor gaúcho, em que ele vai trazer vários mitos e amazonenses, inclusive esse mito do Cobra Norato, e Macunaíma, de Mário de Andrade, que a gente vai dar uma olhadinha logo depois. Então, vamos começar aqui vendo alguns autores. A partir do Bandeira, tá? Que foi poeta, professor de literatura, crítico literário e tradutor. Nascido no Recife, ele faleceu no Rio em 1968. Bandeira foi reconhecido e eleito para uma cadeira da Academia Brasileira de Letras em 1940. Um fato muito relevante na sua vida que vai permear a sua poesia, a sua escritura, é que ele descobriu-se tuberculoso aos 18 anos, o que na época era um diagnóstico quase fatal. Então, há muito desse amargor dele pela doença, né? Pelas limitações que a doença impôs. Algumas características, então, do Bandeira: nacionalismo crítico, liberdade formal, valorização da linguagem coloquial, releitura do passado histórico, ironia, temas do cotidiano. Então, o primeiro texto que nós vamos olhar do Manuel Bandeira se chama Poética, e é praticamente um manifesto do seu pensamento sobre a poesia. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então, Manuel Bandeira vem aqui para bater diretamente, né, naquele lirismo que ele chama de bem comportado, conservador, que não deixa a arte funcionar como a libertação. Então, ele prefere o lirismo que não é regra, o lirismo que não é tabela de cossenos, que não é restrição, que não é conservadorismo. Ele quer o lirismo dos loucos, o lirismo dos marginalizados. Então, ele traz aqui que toda essa proposta da sua
qual vai ser a sua proposta poética, né? De trazer o novo, abaixo os puristas. Aqui eu trago também um trecho de outro poema muito conhecido do Manuel Bandeira, que é Vou-me embora para Passárgada. A Passárgada, só para, né, tirar uma curiosidade, seria um campo, um tesouro para os persas, então um local idealizado. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei um burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Aqui sempre que eu coloco 3 pontinhos, né, reticências entre colchetes, quer dizer que eu suprimi uma parte do texto. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Percebam a riqueza desse texto, os vocábulos usados, as referências, toda uma história contada para demonstrar essa insatisfação com a vida que não foi vivida, a vida que não teve ginástica, banhos de mar, bicicleta, não teve aventura, mas que é possível através da imaginação e dessa fuga, ao menos mental, para esse espaço idealizado da Passárgada, tá? E também não é a literatura a própria Passárgada para nós, que às vezes precisamos fugir um pouco ou ter uma válvula de escape do nosso cotidiano? Fica a pergunta. É muito interessante também ver o esquema de rimas, né? Então, como ele vai vir, de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Olha que quebra ali. A gente tem, né, a rima ali com inconsequente, demente, contraparente, tive no final, quebrando total com essa lógica, né, estrutural do poema. Como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo. Olha o quão narrativo também é esse poema, né? Então, aqui mais um exemplo da poesia do Manuel Bandeira. Infelizmente não podemos ver muito, né? Porque temos outros autores, como Mário de Andrade, nascido e falecido em São Paulo. Ele participou ativamente da Semana de Arte Moderna, quer dizer, ele esteve lá, né? Diferente da Tarsila, por exemplo, que estava em Paris na época, então não pôde estar presente. E ele publicou Pauliceia Desvairada em 1922, que é considerado o primeiro livro de poesia modernista. Então, ele tem um papel bastante importante nessa representatividade inicial do movimento. Foi também professor e crítico de arte. Quais são as características do Mário de Andrade? Subverte os modelos de poesia e romance tradicionais, então ele faz uma total inversão da lógica careta, da lógica convencional da linguagem e dos gêneros textuais. Faz uma releitura crítica dos símbolos da nacionalidade, então ele vai olhar para os mitos, ele vai olhar para o indígena e vai refletir sobre essas questões e apropriar-se delas na sua escrita. Vai trazer a fala para a escrita frequentemente, então um grande uso da oralidade, e ele faz inclusive uma defesa da língua brasileira, pois de acordo com Mário de Andrade, aqui não se fala português, se falaria brasileiro, um outro idioma, um idioma não mais colonizado
pela metrópole, né, que era Portugal, mas sim um idioma próprio, independente, que seria essa língua brasileira. Então, eu começo aqui com ode ao burguês. Vamos lá. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques ducos, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados. Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia, 2 a 2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Temos aqui, então, um poema fortíssimo, com uma crítica social muito enfática do Mário de Andrade. Já no título, né, ode a alguém é quando se faz uma homenagem a alguém através de um texto, né, ou de uma fala, enfim. Mas se a gente ler rapidinho, ó, ódio ao burguês, já está ali a ideia de ódio, né? Então, ele vai falar de todas essas caricaturas da burguesia brasileira, né, que está ali concentrada em São Paulo, que é conservadora, retrógrada, infame. Então, ele usa vários adjetivos para caracterizar, né? E diz que para elas, ele guarda um rancor inebriante. Então, é um rancor tão grande que acaba com ele. Morte ao burguês de joelhos. Isso quer dizer morte ao burguês de joelhos. Aquele que está lá calejado na igreja, mas que, na verdade, não crê em Deus e não é nada fraterno com seus irmãos. Então, é um ódio cíclico, um ódio que não tem fim. Então, vejam essa crítica já muito forte às desigualdades sociais representadas aqui na figura do burguês versus a pequena classe média e a grande massa de operariado, né? Então, fora o bom burguês. Aqui trago um trecho de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, romance de Mário de Andrade. Este aqui, de 1928, não por acaso, é do mesmo ano do movimento antropofágico, ó, e também do Abapuru. Então, esse é bem o trecho inicial de Macunaíma. Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, olha o que a gente já vai esperando nesse romance. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapancar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha,
manapé, javelinho e jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Essa é a apresentação do nosso anti-herói brasileiro Macunaíma. Primeiro, bom, o herói de nossa gente é nada mais, nada menos do que uma pessoa sem nenhum caráter. Alguém que nasceu feio, que aprontou todas, que era preguiçoso, não queria falar. Esse comentário aqui do Macunaíma, ai, que preguiça, vai ser como um bordão repetido por ele ao longo de todo o romance. Então, em vários momentos, ele vai declarar essa falta de vontade de fazer as coisas, né? Percebam aqui a apropriação da linguagem popular, tá? Sarapantar, maloca, olhem aqui o si, ó. Se o incitavam com i, né? Novamente, vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, novamente, ao invés do e, o i. Então, uma oralização muito grande nessa narrativa. Também aqui mostra que o Macunaíma de burro não tinha nada. A gente já sabe que ele é esperto, que ele gosta de dinheiro e que ele gosta de sacanagem. E vai ser um romance que vai trazer à tona muitos mitos indígenas, e o Macunaíma vai ir crescendo lá pela floresta, aprontando muitas aventuras. Isso aí parece fala de sessão da tarde, mas é verdade, pois ele é terrível. Olha o que diz ali, que o divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Sabe o que é saúva? Saúva é formiga. E vai ter outra frase que vai aparecer várias vezes no Macunaíma, que é: muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. Então, ó, tem muita formiga, mas de resto não tem saúde, esse é o problema da nossa terra. Então, fica aqui o convite para vocês do Macunaíma, o nosso herói sem nenhum caráter. Por último, mas não menos importante, Oswald de Andrade. Nasceu e faleceu em São Paulo, foi poeta, ensaísta e dramaturgo, fez várias viagens à Europa, onde entrou em contato com os movimentos de vanguarda. Olha só, o fato de Oswald propor no seu manifesto antropófago essa ideia de uma arte nacional e por fim, uma independência de fato, porque uma independência cultural é o que eles veem como uma independência política, não quer dizer que Oswald não bebeu lá digamos assim, das vanguardas europeias, como o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Sim, ele foi lá e viu aquele tudo, ele foi lá e viu como as pessoas se reuniam em volta de uma linguagem, mas ele aqui buscou nos nossos próprios temas, nos nossos próprios mitos, né, trazer esse rompimento com o passado. Então, algumas características da poesia de Oswald: linguagem espontânea, desapego à sintaxe, predominância do coloquialismo e uma atuação marcada pela crítica irreverente. Então, ele vai fazer um bom uso do humor. Oswald também escreveu romances, tá? E os mais importantes que eu cito aqui são Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Vamos dar uma olhadinha aqui. Trago inicialmente 2 poemas. O primeiro, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha, erro de português a gente já vai procurando, né, algo gramatical, mas na verdade o que ele traz aqui é uma crítica contra a imposição dos costumes europeus aos povos nativos brasileiros e posteriormente também aos africanos que foram sequestrados e trazidos para cá para serem vendidos como escravos e tiveram a sua cultura
aleijada. Então, ele lastima isso, né? Se fosse uma manhã de sol, poderia ter sido o contrário. Veja como a chuva e o que é negativo e a colonização como foi, e o sol e a manhã como poderia ter sido se não tivesse se efetivado através de um processo extremamente violento. Depois aqui, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui a gente tem, né, não é um homem de sua época, então se falar em mulato era algo ainda muito corrente, tá? Uma palavra que a gente não usa mais. Mas todo um jogo aqui para mostrar que a língua do povo ela é muito diferente daquela língua academicista, da língua da gramática, da língua normativa. Então, todo mundo diz o quê? Me dá um cigarro, camarada. Então, ele vai trazer essa reflexão aqui para ironizar a caretice, né, de se pregar essa língua portuguesa pura, mais tradicional. Por último, canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Aqui uma intertextualidade direta com a canção do exílio de Gonçalves Dias, aquela que diz assim: minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Mas aqui o nosso eu lírico sente não apenas falta da terra, mas sente falta do amor, sente falta das rosas e sente falta do concreto, desse crescimento urbano simbolizado na cidade de São Paulo. Oswald muitas vezes vai voltar lá nas raízes da nossa literatura, aqui Gonçalves Dias muito anterior, né, a ele, para propor um texto, uma intertextualidade ou muitas vezes uma leitura paródica, como é o caso de quando ele faz uma paródia da Carta do Descobrimento, né, do Pero Vaz de Caminha. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre a primeira fase do modernismo era isso, de uma forma muito resumida, mas fica o convite para que vocês façam as leituras desses textos, para que vocês busquem os poemas, eles são muito inovadores, são muito gostosos de ler, a gente vê que é uma coisa realmente para frente, vamos dizer assim, que a gente lendo agora, quase 100 anos depois, ainda vai perceber que eles são muito ousados, né? Tanto na forma quanto no conteúdo. E é isso, dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem comentar aqui embaixo, certo? Obrigada e bons estudos para vocês.